muito quente. Oi, belezura! O que você acha melhor? Pagar boletos ou deixar um legado? Será que a gente precisa de fato escolher entre um ou outro? Vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, né, a maioria das pessoas empreende por necessidade, porque precisa pagar os boletos, precisa sobreviver, né, mais do que assim, pagar as brusinhas, às vezes é sobrevivência mesmo, pagar comida, pagar aluguel. Mas também tem uma outra vontade, um outro fator, que é empreender por vontade, empreender por expressão, empreender por alma, né, que daí seria uma expressão pessoal, é uma vontade mesmo de fazer alguma mudança, de fazer a diferença, de fazer uma mudança no mundo, né? Então, tem esses dois lados, tem o empreendedorismo por necessidade e esse empreendedorismo por vontade, por oportunidade. Mas parece que são mundos opostos, parece que são mundos separados, parece que em muitos momentos você precisa escolher um deles, né? Só que quando você tem para onde correr, quando você tem quem te sustenta, você pode optar pelo empreendedorismo só pela vontade, mesmo que, sei lá, não esteja trazendo tanto retorno, você vai tocando. Mas quando você tem que se sustentar, quando você tem que, né, pagar boletos, você precisa fazer uma escolha por empreender por necessidade, muitas vezes fazendo coisas que você não acredita tanto. Mas eu quero aqui nesse vídeo destrinchar algumas coisas para encontrar formas práticas também de como você pode ir unindo esses dois caminhos, né? Costurando esses caminhos para fazer um negócio que funciona, que traz resultado, mas que também você pode se expressar, que você pode encontrar realizações ali também, né? Aquela ideia de assim, de viver só nas férias, de trabalhar só por dinheiro, eu preciso ser sincera que eu nunca consegui aceitar, tá? Eu nunca consegui, mas com certeza principalmente antes de ser mãe, eu tinha vários privilégios, então eu não precisava pensar tanto sobre isso, né? Eu morava com a minha avó, eu não precisava trabalhar, eu podia estudar simplesmente, né? Então, assim, tinha uma série de privilégios em que eu não precisava pensar em trabalhar só por necessidade de fazer dinheiro, né? Mas depois que eu me tornei mãe de 2, a coisa mudou um pouco de cenário, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava fazer dinheiro para sustentar minha família. Mas eu não conseguia deixar de lado aquele meu lado sonhador, sabe? Meu lado assim de não, mas eu quero fazer algo que tem sentido, eu quero fazer algo que faz sentido para mim, que faz sentido para o mundo. Então o meu grande objetivo, assim, no começo de tudo, foi alinhavar as coisas, encontrar uma maneira viável que eu pudesse empreender, fazendo dinheiro, mas também fazendo algo que eu amasse fazer, algo que fizesse sentido, sabe? Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim, que trabalhariam a vida inteira, né, contratada, assim, para pagar as contas, e quando se aposentasse, ia se dedicar 100% a alguma causa social, alguma ONG, algum trabalho voluntário. Só que eu não acredito nisso. Sabe por que eu não acredito nisso? Porque a gente nem pode contar com a aposentadoria, a menos que você se organize de forma individual para isso, né? Hoje em dia é tudo muito instável nesse cenário político, a gente não consegue saber se isso vai existir quando, por exemplo, eu for velhinha, eu não sei se eu vou ter a aposentadoria dessa maneira, tá? Eu prefiro acreditar que eu não vou ter para não criar expectativas na minha cabeça. Mas, além disso, eu não consigo aceitar a ideia de viver uma vida inteira trabalhando em algo só por trabalhar. Trabalhando em algo que eu não me identifico, que eu não tô, sei lá, gerando uma mudança intencional nas pessoas, em mim, no mundo, sabe? Que não tá fazendo parte da minha transformação enquanto pessoa nesse mundo. Eu não consigo aceitar essa ideia. Me conta aqui embaixo se tu consegue aceitar isso, se não consegue. Quais são as tuas percepções sobre isso? Mas pra mim realmente nunca fechou. E aí tem essa dualidade, né, do propósito versus o dinheiro, o que não é verdade na minha opinião, que eu acho que as coisas não se excluem, as coisas não precisam se apagar ou se sobrepor, na verdade, né. Pausa dramática para você. Uma pausa dramática para você deixar o seu like e se inscrever nesse canal para continuar recebendo os nossos vídeos. O que pode acontecer, né, é que muitas pessoas empreendem sem nem saber que estão empreendendo, né? Às vezes está ali num colapso do seu negócio, né? Tipo, tá fazendo 1001 coisas para conseguir se sustentar e mesmo assim tá sem dinheiro, tá desacreditado, tá sem saber direito o que fazer, porque tá tudo uma bagunça mesmo.
né? Então, nessas situações, é muito bom a gente dar um passinho para trás, assim, e olhar para o cenário, como tá, né? Olhar para isso e talvez ser contratado nessa hora funciona melhor, tá? Talvez você tenha que dar um passo atrás e desacelerar no seu empreendedorismo. Mas entender que o empreendedorismo, na verdade, é um processo para a vida. Você vai cultivando essa mentalidade e trazendo para sua vida, às vezes devagar, não precisa ser rápido, não precisa ser correndo, não precisa largar a CLT de uma vez e ir para o empreendedorismo que nem louco, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de estratégia, entende? Você pode fazer isso com mais calma. E é muito importante a gente mudar a relação que a gente tem com o dinheiro, mudar a relação que a gente tem com os negócios, né? Para que realmente seja sustentável em todos os sentidos. Para que não seja só bom para mim, feliz para mim, mas que eu não consiga me sustentar com isso. Para que não seja só uma razão de eu me sustentar, mas que ao mesmo tempo eu esteja me sentindo uma merda por estar fazendo isso, por estar fazendo uma coisa que eu sou completamente contra, sei lá, e tá totalmente triste com o que eu tô fazendo, né? Então não dá, também não dá. Eu acho que a gente precisa sim encontrar um equilíbrio, mas tem várias questões aí que são mais profundas do que essa superfície, né? Eu quero contar uma história. Há um tempo atrás, a gente fazia cerâmica. Eu fazia cerâmica, o Nicolas fazia coisas de madeira, assim, e a gente fazia coisas com as mãos, né? A gente acreditava que aquilo era quem a gente era, que aquilo nos representava completamente, e eu ainda adoro fazer coisas com as mãos, mas eu entendi que aquilo era um hobby para mim. Eu gostava muito de fazer as coisas com as mãos, mas eu não queria trabalhar o resto da minha vida daquela maneira. E eu não queria, sei lá, trabalhar nem por anos daquela maneira, porque realmente eu gostava de fazer aquilo, mas eu não gostava de estar trabalhando com aquilo. E tem uma diferença enorme, abismal entre essas duas coisas, sabe? E para mim não foi difícil mudar de área, mas para o Nicolas foi bastante difícil ele desapegar da ideia de construir peças de marcenaria com as mãos, por exemplo, né? Mas eu percebi que editar vídeo, por exemplo, é muito parecido com marcenaria. É basicamente pegar um arquivo bruto, picar ele, montar, passar uma corzinha e ele é muito mais escalável e faz muito menos sujeira. Então segue aí. Então a gente se mudou para um apartamento depois e a gente teve que deixar muitas das nossas ideias para trás para recomeçar, porque foi necessário, a gente precisou dar um passo para trás. Foi difícil, sabe? Foi difícil a gente desapegar da pessoa que a gente achava que era e aceitar as pessoas que a gente poderia ser, sabe? E que, de fato, no fim das contas, fez muito mais sentido depois pra gente aceitar quem a gente poderia ser, porque a gente percebeu que a gente não queria ser quem a gente era. A gente a gente estava tentando se encaixar em um lugar em que, na verdade, não era exatamente quem a gente era. Eu não sei se tá ficando confuso, não sei. Mas eu tô tentando expressar isso que realmente era muito confuso na época. Então, se não tá dando certo, sabe? Se de repente seu negócio não tá dando certo, vale a pena dar esse passo para trás e buscar conhecimento, analisar a situação, entender o que eu não sei que eu poderia saber que me ajudaria a fazer isso dar certo. Ou talvez realmente eu não queira fazer isso, é por isso que não tá dando certo. Entende? Então, assim, estar dando certo é te estar dando resultado, tá te trazendo dinheiro para te sustentar, tá te fazendo feliz, né? Mesmo que às vezes você faça coisas que você não gosta, no cenário geral, no panorama geral, você tá feliz, você tá satisfeito com o que você tá construindo, você sente orgulho pelo que você tá fazendo, sabe? Então, é importante balancear essas coisas e dar um passo para trás, assim, na percepção, olhar um pouco de fora para entender se realmente está fazendo sentido ou não. O que você precisa saber para mudar essa situação. E também não dá para deixar de falar sobre a desigualdade social e os privilégios. Como eu falei, eu tinha o privilégio, antes de ser mãe, de morar com a minha avó, de não precisar trabalhar para ter comida na mesa, por exemplo. Eu sei que isso é uma realidade de classe média, né? Só que tem muita gente que não tem como dar um passo para trás nesse sentido, que só tem um bilhete de ida no empreendedorismo, sabe? Tem um bilhete só de ida e não tem voltar para trás, não tem como, porque é batalha, assim, precisa fazer entrar o dinheiro que vai pagar a comida naquele dia, entende? Precisa botar a janta na mesa e muitas vezes não consegue fazer isso. É bem complicada essa situação e apesar de, na minha adolescência, eu ter tido o privilégio de ter a minha avó, a minha mãe, o meu pai ali,
Quando eu me tornei mãe, depois a gente passou por um período, um ano assim, que foi muito horrível mesmo. A gente morou numa casinha assim, muito simples, e a gente tava numa merda financeiramente, assim, a gente tava muito mal, tinha dívidas, não conseguia se organizar, não sabia como fazer, não sabia lidar com nada dessas coisas. E eu me lembro, assim, que tipo, a gente contava moedas pra fechar R$ 10 pra gente ir no mercado fazer a compra da semana, sabe? E naquela época era muito doido, porque realmente eu não sabia de onde entraria o dinheiro, eu não sabia o que fazer, sabe? Era bem desesperador. Então, eu entendo um pouco de como estar nessa situação, de não saber o que fazer, de não ver a saída e ao mesmo tempo ter que viver. É muito sufocante, é muito estressante, é difícil parar nessa hora e pensar num propósito, sabe? É difícil nessa hora você querer unir as coisas, porque simplesmente não sobra tempo para isso, não sobra tempo, você tá tão estressada, angustiada, você tá tão sobrecarregada que não tem esse período, não tem esse momento, sabe? Então, só que eu também acredito que o propósito, ele pode ser algo prático, ele pode ser algo praticável e algo viável, tá? Então, uma coisa que me ajudou muito naquele período foi pensar como eu posso lidar melhor com essa situação que eu tô vivendo. O que eu preciso aprender e como eu posso aprender isso para que eu possa sair dessa merda, tá? Então, por exemplo, a gente nem internet tinha na época. Então, eu não podia nem trabalhar porque eu vendia coisas pela internet. Então, eu colocava internet no celular e o sinal era péssimo. Mas eu colocava internet no celular e ficava estudando no celular. Eu baixava tudo que era material, tudo. E eu ia lendo madrugada dentro enquanto eu dava mamar pro meu filho. Essa era a única coisa que eu tinha. E isso me ajudou muito. Muitos dos conteúdos gratuitos que eu absorvi, blogs, vídeos, muita coisa que eu aprendi no YouTube, muita coisa que eu aprendi em conteúdo gratuito me ajudou naquele momento, e que eu precisava ter algum tipo de subsídio, algum tipo de organização, mínima que seja, para eu conseguir me colocar em algum lugar assim no olho daquele furacão. Então, por exemplo, né? Uma coisa que ajuda bastante é você desenvolver habilidades que você precisa ter para sair dessa merda de situação. Só que isso também não é de um dia para o outro, né? Esse é o problema, a gente desenvolve com o tempo. Quanto mais você praticar, mais facilidade você vai ter nessa questão em específico, né? Nessa habilidade. Então é muito importante que você desenvolva pelo menos um pouquinho a cada dia, né? O possível, tá? Mas que tenha consistência, porque isso vai te ajudar a mudar a situação. Só que tem que ter paciência. E pensando em transição de carreira também, pensando em começo do empreendimento, né? Não é do dia para noite que o teu negócio vai dar certo, tá? Não é. Desconstrói essa ideia, saiba que vai levar tempo, vai levar muito tempo, provavelmente mais do que tu queira, mais do que tu imagina, com certeza, mais do que tu quer sim. Mas vai dar certo sim, se você colocar energia ali, se você buscar melhorar sempre, se você buscar analisar o seu negócio de forma geral e manter a organização acontecendo, tá? Esse processo de construção ele demora, mas você pode criar algumas estratégias pessoais para isso. Por exemplo, né, organização pessoal e profissional, organizar as coisas. Na minha vida pessoal me ajuda muito a organizar na vida profissional, eu já falei aqui. Cuidar do gerenciamento das suas atividades. Então, sei lá, tem uma coisa que eu preciso fazer toda semana, faz aquilo toda semana. Cria uma agenda, anota num papel, faz um tipo de planner para você conseguir manter essa organização toda semana. Eu uso o Google Agenda no meu celular e coloco ali quando uma atividade se repete, eu coloco como ação recorrente e toda semana eu tenho ali um tipo de controle para me manter ativa, sabe? Porque muitas vezes, assim, eu não encontro motivação em mim mesma. Tem dias que eu tô desanimada, que eu tô querendo ficar só deitada, mas quando eu olho pra minha agenda, quando eu olho pros meus planejamentos, eu penso, cara, eu preciso fazer isso, entendeu? Porque se eu não fizer, não vai ser feito, e se não for feito, não vai trazer o resultado, e se não trouxer o resultado, eu não vou ter comida, ou eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu vou ficar apertada, então eu preciso fazer, entende? Então, às vezes, o que motiva, o que traz foco, o que traz essa ação é justamente você se organizar, né? Então, por isso que é muito importante isso sim. Pensar nessas habilidades para desenvolver e também nesse 1% que você pode fazer a cada dia. E assim, essa questão, né, de pagar boletos e deixar um legado,
você ter que escolher entre uma coisa e outra, eu acho que não precisa ser assim, mas também é um processo, tá? O propósito mesmo, você vai descobrindo, você vai renovando ao longo do tempo, você vai alinhando as habilidades que você tem com o que você pode colocar no mercado, né? Com o que você pode oferecer, você vai fazendo essa união entre as demandas que já existem e as habilidades que você tem, e você vai encontrando uma causa, um propósito, algo que é viável, né? Factível, possível de você oferecer, algo que vai funcionar. Não só assim, imaginei uma coisa, acho que isso vai dar certo, vou fazer isso porque vai dar tudo certo. Não dá para ficar acreditando que tudo vai dar certo só no pensamento, sabe? A gente realmente tem que sair e colocar em ação, tá? É isso, espero que esse vídeo tenha te despertado reflexões, te colocado um pouquinho mais em ação. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e um beijo, até mais!